pessoal, hoje eu queria compartilhar uma curiosidade um tanto inusitada com vocês, envolvendo, como vocês podem imaginar, pelo que eu deixei escrito, poços artesianos e a construção do conhecimento, e o que uma coisa tem a ver com a outra é justamente o porquê eu achei que valia a pena conversar com vocês sobre isso, apesar de ser bastante inusitado, já admito. Então, o negócio é o seguinte, recentemente eu adquiri um conhecimento novo, me contaram um fato novo, que eu não fazia ideia, que é o que são poços artesianos. Tá? E se vocês já sabem o que são poços artesianos, aguentem minha ignorância por um instante, eu prometo que vai ter algo mais interessante do que só contar um fato para vocês. Mas o negócio que me vieram a contar é que poços artesianos é um poço, olha só, habilidades artísticos aqui, né? Ou a falta deles. É um poço do qual jorra água. Se a gente pegar um poço artesiano é um poço do qual a água mina naturalmente. Não precisa descer um baldinho ou colocar uma bomba lá embaixo para pegar água. A água vai minar aqui. Não quer dizer que vai jorrar, porque é só uma representação gráfica de extrema qualidade, inclusive. Isso aqui é só uma representação de que, olha, a água sai naturalmente desse poço. Tá legal. E por que eu achei esse fato interessante? Porque na minha vida inteira eu ouvi falar de poços artesianos, não era uma coisa incomum para mim. Eu nunca tinha ouvido a definição deles, eu não sabia que era isso que era um poço artesiano, um poço do qual a água jorra naturalmente. Mas eu sempre tinha ouvido no seguinte contexto: olha, podemos tomar água daquele poço, a água é limpa porque é de poço artesiano. Olha, vamos lá buscar água no poço artesiano, que é uma água de boa qualidade. Eu sempre tinha ouvido nesse senso comum, como poços artesianos, como sendo um sinônimo de água limpa, água pura, né? Água potável, boa, segura. E daí que vem a reflexão e o motivo porque eu estou querendo comentar com vocês nesse vídeo, que é como relacionar essas informações. A definição correta de poços artesianos, esse poço do qual a água jorra naturalmente, e poços artesianos como sendo sinônimo de poços que têm água limpa. Tá? E nós vamos brincar de fazer isso usando conhecimentos prévios. Tá? E é por aí que eu quero comentar com vocês, e eu acho que tem algo no final, tá? Algo para a gente aprender com isso, além da relação dos poços artesianos e com água limpa. Então é o seguinte, primeiro vamos usar nossos conhecimentos de física, de fluidos, tá? Nada de mecânica de fluidos avançado não, só aquele conhecimento de que a água busca manter um mesmo nível, né? Sabe aquele conhecimento de que se eu tenho dois recipientes aqui, por exemplo, aqui um recipiente maior, que se comunica com um recipiente menor, do mesmo tamanho, que seja. O nível da água vai ser o mesmo nos dois. Tá? A água vai manter o mesmo nível ali. Isso nos leva ao seguinte pensamento: olha, supondo que não seja mágica, eu vou partir desse princípio, se a água está jorrando do poço artesiano, quer dizer que tem que ter mais água comunicando com a água desse poço, que seja mais alta que ela. E daí a gente vai para um cenário mais ou menos assim. Imaginem que esse poço tem uma certa profundidade e aqui tem água passando. Tá? Só comentar que os rios subterrâneos, raramente, né, ou quase nunca são rios mesmo. O que acontece é que nós temos rochas porosas ali, por onde a água pode passar no meio, não é uma caverna toda oca que tem um rio em geral. Tá? Mas eu vou representar assim. Ó. Então está passando aqui, nossa aguinha passando, mas a gente sabe que para essa água estar jorrando aqui para cima, eu preciso de água mais alta. Tá? E é isso que eu vou desenhar aqui do lado. Então eu preciso de um declive no terreno e água se comunicando aqui. Tá? As artes visuais aqui estão, né, fantásticas, tá? Não fiquem aqui pela beleza artística do que eu estou rabiscando. Mas, como disse, acho que é uma reflexão interessante. Então, quer dizer,
tem que ter água subterrânea, né? Afinal de saindo de um poço, não é um rio, não é um lago que passa ali. Água subterrânea mais alta do que onde está o nosso poço. Tem que ter esse declive. Né? Então isso é a estrutura mais comum aqui, não sei se é a única, mas é a mais comum, né? Para a gente ter um poço artesiano, um poço no qual essa água jorra naturalmente. Tá, e o que isso tem a ver com água limpa? Aí a gente conecta com outro conhecimento. Então veja que a gente partiu do meu conhecimento popular, né, sobre poço artesiano associado com água limpa. Estamos tentando conectar esse conhecimento com a definição correta, formal de poços artesianos, que são esses poços que a água jorra. Utilizamos nosso conhecimento de física aqui, de fluidos, de mecânica de fluidos, da água tender a manter o nível para deduzir que provavelmente, né, meio que certamente tem que ter água mais alta do que a abertura do poço para ele estar jorrando dessa forma. E aí a gente vai para um outro conhecimento mais ou menos geral, que é um pouquinho de sobrevivência, que é o seguinte: eu já ouvi, talvez vocês também já tenham ouvido, que se a gente se perder na mata e tal, o ideal é só tomar água que você possa purificar e tal. Mas não havendo outra escolha, não dá para ferver, não tem um tratamento ou coisa assim, evite água parada. Água parada é muito mais perigosa do que água corrente. Né? E daí a gente vai tentar entender o porquê disso. Né? Se eu desenhar aqui um laguinho, né, um corpo de água volumoso, né, que tem água parada, tá? Então aqui, um matinho. Vamos lá, vou usar cores, né? Uau! Vai sofisticar o desenho aqui. Então, um matinho ao redor do meu lago. Né? E aqui pensando em profundidade, né? É um grande corpo de água aqui, um grande volume de água. Água parada. Claro que vem algum córrego aqui e o lago também sai, mas são volumes de água pequenos que entram e saem em comparação com esse grande volume. Então é um corpo de água parada. O que acontece? Na água parada, você já deve estar imaginando onde que eu vou, se houver uma contaminação num determinado ponto, então aqui alguma coisa caiu no lago, uma fossa que deu errado, algum problema, né, num determinado ponto, dado o devido tempo, isso aqui vai se espalhar para todas as direções, já que é um corpo de água parada, né? Aqui a gente podia falar de movimento browniano, mas não precisamos chegar tão fundo, é só, olha só, né, ter esse contaminante que pegou num determinado ponto passa por tudo. Sendo que, e isso mesmo que foi uma contaminação pontual, tá? Alguém jogou uma coisa super tóxica ali, isso vai eventualmente contaminar todo esse lago. E como o fluxo de água que sai aqui é muito menor que o volume de água do lago, vai ser difícil até isso estar realmente purificado, dado uma simples contaminação. Em contraste, e a minha louça está ficando bonita, agora está ficando tudo fora de ordem, né? Mas em contraste, se a gente tem um corpo de água corrente, se a gente tiver um corpo de água corrente, um rio, né? Então vamos olhar aqui para esse córrego que alimenta o meu laguinho. Né? Vamos pensar nesse córrego que não é... Se o resto não era obra de arte, aqui está só um monte de rabisco, né? Mas estamos vendo aqui, ó, um córrego que alimenta esse meu lago. Se houver uma contaminação num determinado ponto, né, como ocorreu com o lago, duas coisas já são claras. Uma, como existe uma corrente bem definida, né, um sentido aqui para o fluxo da água, não haverá contaminação daqui para cima. Né? Então daqui para cima está seguro. Daqui para baixo haverá contaminação, sim. No entanto, mesmo dali para baixo é mais seguro, porque a menos que seja uma contaminação recorrente, quer dizer, está o tempo todo contaminando, essa contaminação em pouco tempo é levada embora. O apagador leva embora a contaminação melhor que o dedo, como vocês podem perceber. Né? E a pureza da água se restabelece com muito mais brevidade. Né? Então, muito mais rapidamente, essa contaminação vai embora. Né? Agora, a contaminação que foi embora do rio com muito mais facilidade, quando chega no lago, ali ela vai se espalhar. Tá legal? E né, se for um contaminante que, mesmo ele diluído ainda é perigoso, uma contaminação biológica ou algum produto químico muito sério, coisa assim, é perigoso. E aí a gente vem para a relação, né, para fechar a relação com os poços artesianos em contraste com os não artesianos. Um poço não artesiano, deixa eu desenhar rapidinho aqui, pode ter a mesma construção básica
né, mas dele não jorra água. Está aqui o meu poço, do qual não jorra água. Isso quer dizer que existe água aqui embaixo. No entanto, essa água se assemelha muito mais a um grande corpo d'água parada, como um lago ou algo assim, subterrâneo, claro, né? Ou porque essa água e se infiltra pela chuva, mas fica ali, ela não tem muito para onde ir, a gente pode ter uma camada de solo argiloso aqui embaixo, né? Assim como também pode ter uma camada de solo argiloso ou rochoso aqui embaixo, que essa água fica num certo nível, mas aqui, nesse caso do poço não artesiano, uma contaminação, né? Seja porque não tem fluxo de água ou porque você tem um fluxo muito pequenininho, que demora muito para renovar a água, uma contaminação em um determinado ponto. Imagine uma fossa, né, que deu errado ali, ela pode contaminar aqui e essa contaminação se espalha por todos os lados. Enquanto que no poço artesiano, não é que não pode estar contaminada a água de um poço, mas a probabilidade é muito menor, porque qualquer contaminação daqui para baixo, né, supondo que isso aqui continue, tá? Não sei se acho que eu não fui claro como deveria no desenho, estou supondo que esse terreno em declive continua, que a gente não pegou, a gente não fez logo na baixada o nosso poço, né? Logo no limite, a gente fez em algum momento da descida nesse poço artesiano. Então esse fluxo de água continua, oh meu Deus, esse fluxo de água continua descendo, né? Ele veio lá de cima e ele continua descendo, de modo que contaminações aqui, por exemplo, daqui para baixo, não afetam o nosso poço, e mesmo aqui para cima, como no exemplo do rio, elas se dispersam com muito mais facilidade, né? A menos que sejam recorrentes, elas têm uma chance muito menor de estar na água no momento que você vai pegar. Elas podem estar na água por algum tempo, mas logo isso passa. E tá legal. Tá legal. Isso era o principal que eu queria comentar com vocês. Mas eu acho que tem uma última coisa para a gente tirar daqui, né? Que é justamente a parte da construção do conhecimento, né? Poço artesiano foi só uma curiosidade, foi a última vez que isso ocorreu comigo, sabe? De receber um fato novo e de repente começar a conectar esse fato com outras informações, tá? Mas me lembrou uma coisa que me ajudava muito quando eu estava na escola, quando eu estava estudando, e até hoje me ajuda, que é tentar estabelecer relações entre os fatos que a gente sabe, tá? As relações tornam os fatos muito mais interessantes, muito mais integrados, nos permitem fazer deduções, porque veja aqui, a gente fez uma dedução, né? Agora a nossa suposição é: poços artesianos têm água limpa por conta da água corrente que leva as impurezas embora. Isso é verdade? Calma, isso é uma hipótese. Me parece uma hipótese razoavelmente embasada, mas um especialista em poços artesianos pode vir aqui e me contar que não é bem assim, são outros motivos. Mas o ponto é, a gente formulou uma hipótese, e isso é construir conhecimento, formular a hipótese, estando pronto para, à luz de novos fatos, novas evidências, refutar essa hipótese. Mas a gente conseguiu formular uma hipótese, e mais importante que isso, para quem está estudando, vestibular, ensino fundamental, médico, faculdade, que seja, a gente reforçou as conexões entre os nossos fatos, né? As nossas conexões cerebrais ali. Em vez de serem fatos isolados, agora eles são fatos que têm relação entre si, né? A mecânica de fluidos se comunica com o poço artesiano, que se comunica com o desnível do relevo, que se comunica com essa questão da dispersão de poluentes, que se comunica com a água limpa. Essas coisas não são mais fatos isolados na nossa cabeça, e por isso fica mais fácil lembrá-los e utilizá-los em situações. Nos torna mais habilidosos por conta disso, tá? Então, para fechar, como uma última reflexão, muitas vezes a gente ouve a crítica para o nosso sistema de ensino como sendo muito conteudista. E enquanto eu acho essa crítica válida, às vezes as pessoas têm a impressão que é muito conteudista, quer dizer, tem muito conteúdo. Então o que a gente vai fazer? Vamos reduzir conteúdo. Veja, quando você reduz a quantidade de conteúdo, e não que isso não possa ser feito, mas simplesmente reduzir a quantidade de conteúdo não torna um ensino menos conteudista. Ele continua sendo igualmente conteudista sobre menos conteúdo. Ele só é menos, tá? O que eu acho mais interessante, e fica aí a provocação, é que a gente se esforce mais para estabelecer relações de causalidade ou correlação entre os conhecimentos, né? Aí, um mesmo corpo de conteúdo vai se tornar muito mais interessante e integrado. E se para fazer isso, porque todo esforço tem um custo, a gente precisar, né, vai gastar mais tempo e daí precisa de menos conteúdo, tudo bem.
Mas aí a gente não está trocando mais conteúdo por menos, a gente está trocando mais conteúdo solto por menos conteúdo mais integrado, mais conectado. Então é essa a provocação que saiu aí de uma reflexão inusitada quando me contaram esse novo fato sobre postos artesianos. Tá legal, pessoal? Até mais então. Valeu!